Olá, estou trazendo agora nesse vídeo mais uma questão da ESP-SECS de 2015 para 2016, ok? É uma questão de geometria analítica. Bom, vamos lá. Considere a circunferência que passa pelos pontos 00, 06 e 40 em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, ok? Sabendo que os pontos 06 e 40 pertencem a uma reta que passa pelo centro desta circunferência, uma das retas tangentes a esta circunferência, que passa pelo ponto 3 menos 2, tem por equação, e está aqui a lista de alternativas, uma delas está correta, ok? Bom, então vamos novamente reler para interpretar o que está sendo mencionado aqui. Existe uma circunferência, tá, que passa por três pontos, 00, que é a origem, 06 e 40. Ok. Então, se você já estudou a geometria analítica, o estudo da circunferência, 3 pontos são suficientes para determinar uma circunferência. Bom, ok. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, ótimo. Sabendo que os pontos 06 e 40 pertencem... Aqui está uma informação importante. Esses pontos 06 e 40 pertencem a uma reta que passa pelo centro dessa circunferência. Bom, isso significa que a distância desse ponto 06 e 40 o segmento de reta que une esses dois pontos é exatamente o diâmetro dessa circunferência. Bom, antes de continuar, um problema de geometria analítica desse tipo precisa de um desenho. Não é que precisa, você vai se sentir bem à vontade se você fizer o desenho, tá? Então é o que eu vou fazer agora, o desenho dessa situação que está sendo comentada aqui na questão. Bom, ok. Eu fiz o desenho à mão. Bom, alguém poderá dizer o seguinte: ah, César, pô, você podia ter feito no computador e tal, para ficar mais bonitinho e tal. Mas eu quero aqui reproduzir uma situação real de prova, tá? Numa prova você vai ter que fazer o desenho na mão. Não existe computador para você fazer uma prova, tá legal? Então é sempre bom fazer o desenho à mão, para você ter até uma certa liberdade, enfim. Então a situação que foi dada é exatamente essa. Perceba que eu tenho o eixo X e o eixo Y, ortogonais. Os três pontos foram dados aqui. Eu estou chamando de A e B o ponto 06 e 40. Estou chamando de A e B. E o ponto O, que é a origem do sistema. E a circunferência que passa por esses três pontos. Tá? Além disso, tem um ponto fora, que é o ponto 3 e menos 2. Também ele disse que essa reta aqui que passa por A e B passa pelo centro da circunferência. Então, se passa pelo centro, o centro dessa circunferência é exatamente o ponto médio desse segmento. Esse segmento equivale ao diâmetro. Então, vamos calcular o ponto médio desse ponto do centro. Então, o ponto médio seria dado pela média aritmética das coordenadas x e y. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, o x seria 4 mais 0 sobre 2, que é igual a 2, e o y seria 6 mais 0 por 2, que dá 3. Então, o ponto central, vamos chamar de ponto C, ele é o ponto 2, 3, ok? Então vamos marcar ele aqui, 2, 3. O desenho não fica tão perfeito, né? Eu tive que forçar a barra aqui um pouquinho, porque é um desenho feito à mão, tá? Então esse aqui seria o ponto C, é o ponto 2, 3, que é o centro da circunferência. Bom, eu tenho muita informação aqui. Se eu tenho um ponto fora da circunferência que é dado, e eu tenho a circunferência, eu sei calcular automaticamente as retas tangentes, tá legal? Bom, existem inúmeras maneiras diferentes de se resolver essa questão. Eu vou adotar uma maneira, sei lá, minha, particular. E eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou usar uma abordagem vetorial. Pelo menos para ter um início, para dar um
um start aqui no problema. A abordagem vetorial diz o seguinte: dois vetores que tiver, digamos o seguinte, digamos que você tenha um vetor no plano, um vetor xy, tá? Então esse aqui seria um vetor u. Um vetor u xy. Digamos que você tenha esse vetor. Então qualquer vetor que inverta, né, que faça uma permutação desses dois elementos e que um deles tenha um sinal trocado, então esse novo vetor será perpendicular a esse vetor dado. Então, por exemplo, se tiver isso aqui e v, o vetor v, for exatamente menos y e x, então o vetor u e o vetor v serão perpendiculares. Isso é um teorema básico aí de vetores, tá legal? Ou qualquer múltiplo desse vetor. Você poderia colocar um número aqui, um número real qualquer aqui, qualquer múltiplo, né? Por exemplo, pode ser um número t, um número real t, sendo que t é um número real qualquer. Então, qualquer que seja essa situação aqui, os vetores u e v serão perpendiculares, formarão um ângulo de 90 graus, ok? Dois vetores no plano, tá joia? O que está acontecendo aqui? Observe que se você tiver o vetor OC, ele é 2, 3. E o vetor OP é 3 e menos 2. Bom, aconteceu exatamente o que aconteceu aqui em cima. Esses vetores são perpendiculares. Tá ok? Então a reta que passa por OP é perpendicular à reta que passa por OC. Logo, essa aqui é uma das retas tangentes. A que passa por OP é uma das retas tangentes. Tá? Então vamos aqui só concluir. Tudo bem? Tudo bem. Então essa aqui seria uma candidata à reta, a reta tangente, já que a questão está pedindo uma equação de reta tangente a essa circunferência que passa pelo ponto P. Bom, uma reta, agora é só lembrar o seguinte, uma reta que passa pela origem, ela não tem o termo independente, tá? Ela é do tipo ax mais b. Tá? Então, se você observar aqui, todas as alternativas, todas elas têm um termo independente, ó, menos 13, menos 12, 8, 13, 18. Então, ela não pode ser nenhuma dessas retas aqui. Então, a gente já vai descartar logo de cara a reta que passa por O e P. Tá certo? A gente vai ter que achar uma outra reta. A reta, digamos assim, que esteja pro lado de cá, né? Uma reta que vai passar por P e que vai tangenciar essa circunferência em algum ponto aqui que eu não sei qual é ainda. Vamos chamar esse ponto de Q. Tá ok? Eu não sei ainda que ponto é esse, é o ponto Q. Muito bem. O que mais que eu tenho de informação aqui? Bom, eu tenho a informação que de C até Q, essa distância aqui, isso aqui é uma distância que é a mesma de O até C. Então, CQ tem o mesmo módulo de OC e tem o mesmo módulo de OP. Observe que o módulo de OP, o tamanho do vetor OP, é o mesmo do tamanho do vetor OC. Tá certo? Que vai ser o mesmo do vetor CQ. E qual é esse tamanho? Vamos calcular aqui rapidamente. O módulo do vetor OC, que é o tamanho do vetor, que nada mais é do que a distância de O até C, vai ser igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A raiz quadrada disso vai dar a raiz quadrada de 13. Ok? Então, essa distância de O até C é raiz de 13, de O até P é raiz de 13 e de C até aqui também é raiz de 13. Isso aqui está parecendo um quadrado. Eu estou com a impressão de que isso é um quadrado. E além disso, para a gente ter certeza de que isso realmente é um quadrado, vamos calcular a distância de C até P. Vamos calcular aqui então o módulo desse vetor CP e vamos ver se dá realmente um quadrado. Vamos calcular isso aqui. Isso aqui seria de uma diagonal de um quadrado. Vamos ver se bate realmente. Então, CP, vamos fazer aqui o cálculo de CP do módulo de CP. Ele vai ser 3 menos 2, 1 ao quadrado, já vou deixar 1. Menos 2 menos 3 vai dar menos 5 ao quadrado, 25. Ok, 25, então isso aqui é igual a raiz quadrada de 26. Tudo bem. Agora vamos lembrar o seguinte, num quadrado, geometria plana euclidiana, num quadrado, se você tiver um quadrado de lado L, a diagonal desse quadrado
vale L raiz de 2, ok? Só lembrar disso aqui. O que eu tenho aqui? Se isso aqui realmente equivaler a um quadrado, eu tenho raiz de 13, isso aqui deveria valer raiz de 13 e raiz de 2. E realmente é. Olha quanto que vale aqui isso aqui. 26 é 13 vezes 2. E eu posso escrever como raiz de 13 vezes raiz de 2. Então, de fato, OCQP é quadrado. Vamos escrever isso aqui. Bom, tá, e daí, César? Eu descobri que isso aqui é um quadrado e tal. Bom, se é um quadrado, de P até Q vale raiz de 13 também, essa distância. E além disso, a reta que passa por P e Q, ela tem a mesma inclinação da reta que passa por OC. Então, eu tenho a inclinação dessa reta. Eu preciso descobrir qual é a equação dessa reta. Eu tenho a inclinação dela e eu tenho um ponto dela. Então, eu já tenho essa reta. Tá ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Qual seria a inclinação dessa reta? Bom, a inclinação dessa reta PQ é a mesma da inclinação da reta que passa por OC. E o que é uma inclinação de reta? É a tangente do ângulo formado pela reta e o eixo das abscissas, o eixo X, tá ok? Que vale exatamente, a tangente seria o cateto oposto e o cateto sobre o cateto adjacente. Então, essa altura aqui vale 3 e essa distância aqui vale 2. Então, a inclinação de OC, vamos escrever aqui, vale 3 meios, que é exatamente a inclinação então da reta PQ. Então, vamos lá, então vamos escrever aqui a forma de se determinar uma equação de uma reta. Ela pode ser escrita do tipo y igual a ax mais b, onde y e x são um ponto qualquer dessa reta. O a é a inclinação e o b é o termo independente. Eu já tenho o a. Além disso, eu tenho um ponto, que é o ponto P, né? Que vale x igual a 3y igual a menos 2. Então, vamos substituir aqui e achar o b. Tá ok? Então, fazendo esse cálculo, eu tenho o seguinte. Y vale menos 2, a vale 3 meios, o x vale 3 e o b é o que eu quero calcular. Aqui agora, para fazer tudo dividido por 2, eu vou multiplicar o menos 2 em cima e embaixo por 2. Então, eu vou ficar com menos 4 dividido por menos 2, dividido por 2, menos 9 meios. Então, isso vai me dar menos 13 meios. Então, esse é o valor de B. Então, reescrevendo a equação, finalmente, eu vou ficar com... Essa aqui é a equação da reta, mas ela precisa ser escrita de uma forma conveniente, que encaixe com uma dessas aqui. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui por 2. Prontinho. Tá aqui a equação da reta, então, procurada. Tá legal? Ela equivale exatamente à letra A do problema. Tá ok? É isso aí. Se você gostou, eu peço por gentileza que dê um like ou que faça algum comentário. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Ou então divulgue o vídeo. Isso me incentiva a continuar colocando vídeos de matemática no YouTube. Ok? É isso aí. Obrigado.